que que é tão difícil fazer diagnóstico dessas doenças? Não, perfeito. Por que é tão difícil o diagnóstico? Porque ele se confunde com várias outras doenças. Esses pacientes, invariavelmente... Então, vamos falar em relação primeiro aos sintomas, que eu acho que vale a pena a gente estabelecer isso, né? Cada paciente vai ter um sintoma diferente. Eu falo que tem várias doenças de Crohn. E eu comparo de uma forma, assim... Até para o paciente entender, como se fosse, por exemplo, raça de cachorro. Eu falo, pô, mas não é que eu tô chamando você de cachorro, não. Mas é porque, para a gente entender. Então, por exemplo, tem o Pincher e tem o Dog alemão. Cara, não tem como você falar que é uma mesma raça. Fala, cara, não é possível que você chama cachorro um Pincher e um Dog alemão. Mas a gente chama tudo isso de cachorro. E na doença de Crohn vão ter várias doenças de Crohn. Vai ter a doença de Crohn que só vai pegar a região anorretal. Vai dar uma só fístula. Vai ter doença de Crohn que só vai pegar o ilho terminal e o sintoma vai ser todo diferente. Vai ter doença de Crohn que pode pegar só o esôfago. Vai ter doença de Crohn que pode pegar só o intestino fino. Então, cada paciente vai ter um sintoma diferente na doença de Crohn. E o que caracteriza essa pessoa como ter doença de... Obviamente, a gente vai falar isso mais profundo, mas é o tipo de acometimento do intestino. Isso. Muito por conta de quais genes são acometidos, vai ter um direcionamento para certa região ou não. Entendi. Se você controla a doença, ela pode se limitar ao ilho terminal. Se você não controla, de fato, pode progredir essa doença e pegar outras regiões, entendeu? Então, tem essa questão que tem doença que nasce leve e vai continuar leve, tem doença que nasce grave desde o início e se você não tomar uma medida mais agressiva, ela realmente pode progredir mais rapidamente. Então, Entendi. Tem essas questões. Mas em relação ao por que é tão difícil diagnosticar, porque os sintomas, de uma forma geral, das doenças inflamatórias intestinais são diarreia, que pode vir acompanhada de muco ou de sangue, dor abdominal, distensão. E aí, quando está na fase inicial, esse paciente muitas vezes só vai ter sintomas de diarreia, com muco, sangue, e vai passar em pronto-socorro. Não, você está com uma virose. Vai estar com uma jeca, né? Uma gastroenterite, então, comeu algo estragado. Rotineiramente, vão 8, 10, 15 vezes no pronto-socorro com diarreia, recebem um probiótico ou um remédio para verme e acabam liberando para casa. Ele geralmente vai procurar, de fato, um médico para procurar fazer um diagnóstico maior quando ele começa a ter os sintomas sistêmicos. Que são, comecei a perdi 10 quilos nos últimos 2 meses. Comecei a ter febre, comecei a ter dor articular. Então, quando realmente começa a ter uma alteração sistêmica, ele vai procurar alguém e fala assim, não está certo, não é isso que eles estão me dizendo. Só que às vezes, dependendo da localização do Brasil, passaram anos. E aí, quando você faz o diagnóstico, já tem complicações. E aí ele cai num hospital público com uma perfuração intestinal ou com estenoses, que isso acontece porque ele não fez o diagnóstico precoce. Então, hoje, a gente tem 2 metas quando a gente começa a tratar paciente com doença inflamatória intestinal. É fazer o diagnóstico precoce e começar o tratamento adequado precocemente. Aquela história que a gente viu antigamente, todos os pacientes vão ter que operar, vão ser operados. A gente está conseguindo mudar essa história da doença. Show, bacana. Então, hoje... Mas é muito baseado nesses dois pilares, assim, sabe? A doença de Crohn, enfim, pelo que eu me lembro da época da cirurgia geral, ela aparentemente para mim tinha um caráter pior do ponto de vista de evolução para cirurgias, enfim, para complicações. Você estudando isso mais a fundo agora, ainda continua assim? Isso é assim ou é um entendimento errado meu? Não é um entendimento errado. Eu acho que assim, tem mais pacientes graves com doença de Crohn, tá? É lógico que a gente pode pegar aquelas colites ulcerativas graves, refratárias, a colite fulminante, que precisa de cirurgia, que são pacientes tão graves ou até mais graves do que pacientes com doença de Crohn. Mas é que a doença de Crohn, por de fato ter maior chance de desenvolvimento de estenose, de fístulas, são pacientes que precisam de mais cirurgias quando a gente compara com a retocolite ulcerativa. Então, tem esse caráter de mais grave por conta dessas condições, né? Mas é importante que nas 2 doenças vão ter pacientes com doença leve, moderada, grave. E, de fato, vão ter pacientes com doença de Crohn leve que nunca vão evoluir para uma doença grave. Entendeu? Então, tem algum fator de ambiente que favoreça? Provavelmente, assim, deve ter alguma questão genética, né, por trás da doença. Você mesmo falou que tem teste de genes, né, genético, para fazer o diagnóstico. Sim. Mas o que de fator ambiental pode piorar, enfim, deflagrar ou dar o start para a doença surgir? Sim. A gente não tem, de fato, um único fator que causa doença inflamatória intestinal, né? Mas o que a gente sabe é que o paciente ele nasce com uma predisposição genética, mas a partir do que ele é exposto ao longo da vida, ele pode ou não desenvolver. Entendi. Então, o que a gente vê que está relacionada a alguns fatores? Talvez um dos principais fatores
na doença de Crohn seja o tabagismo. O tabagismo é um fator desencadeante que vai realmente trazer um pior prognóstico. O uso indiscriminado de antibióticos na infância pode alterar essa microbiota intestinal e favorecer esse desenvolvimento. A gente já tem comprovação e talvez seja o fator mais importante e mais preponderante da gente estar tendo um aumento muito grande na prevalência da doença, que são os alimentos industrializados. Então, hoje, os alimentos ultraprocessados são os alimentos ultraprocessados são os principais fatores desse aumento súbito da doença intestinal. A gente não está comendo comida de verdade, né? A gente come todos comida os com episódios, conservante, esse assunto emulsificante, com agrotóxico. E quando a gente está lidando direto com o intestino, é uma agressão primária. Né? Então, esse termo o pessoal tem usado muito na rede social, o termo disbiose, né? Cientificamente, esse termo ainda ele é meio... ele é amplo demais. Ele é muito amplo, né? Então Exatamente. você não tem uma definição do que é uma disbiose, né? O que é uma flora normal, né? Acho que a gente não tem essa resposta, né? A gente tem algumas coisas que realmente são patogênicas, né? Você pega alguns micro-organismos que são patógenos do trato gastrointestinal, mas o que é uma flora normal, né? Acho que é muito individual isso, né? Isso é muito individual, mas por consenso, quanto maior... uma flora saudável seria aquela flora que teria maior quantidade ou maior diversidade de bactérias. Tá. Então, essa disbiose é quando a gente seleciona e quando o paciente tem poucos subtipos de bactérias na sua microbiota intestinal. E isso tem como fazer... Existem testes para isso? Sim. A gente consegue hoje dosar a microbiota. Isso muito mais a nível científico do que prático. É mais para trabalho acadêmico, essas coisas, do que para o dia a dia hoje, da medicina. A gente ainda não consegue entender por completo como modular de fato a microbiota intestinal. Porque seria o ideal. Olha, então eu estou com deficiência de Akkermansia, que é uma bactéria boa para o nosso intestino. Perfeito, então vou fazer um probiótico com Akkermansia e vou jogar. Sim. Só que a grande questão do probiótico é, uma vez que a gente ingere o probiótico, a gente não sabe qual que vai ser, primeiro, a gente vai colocar uma cepa nova, como que ela vai reagir com as cepas que já estão? Ela realmente vai conseguir sobreviver ali? Sim. A gente vai conseguir com que ela mantenha? Porque se ela sumiu, talvez, da microbiota, será que algo na sua dieta não está fazendo com que ela permaneça? Então, tem uma questão mais a fundo que a gente ainda não consegue entender. Mas a gente sabe que, de fato, quando tem essas alterações da microbiota, vão ter maior risco dessas complicações. Uns tempo atrás eu estava fazendo um levantamento que tem até estudos sugerindo disbiose com relação a cálculo renal. E tem alguns estudos que tem bactérias que degradam o oxalato no intestino. E aí, um dos estudos eles davam, né? Oxalobacter alguma coisa, é o nome da bactéria. Que ela usa o oxalato como fonte de energia. E os pacientes que parecem ter uma incidência maior de cálculo renal têm deficiência da bactéria no intestino. E aí tem alguns estudos que dão, enfim, tentar dar a bactéria, né, fazer o probiótico, né? Mas até agora acho que entra nessa mesma questão. Não houve benefício do ponto de vista de redução da formação de cálculo. Sim. Mas é aquela que você mesmo contou. Não adianta você dar a bactéria e o cara continuar, talvez, se alimentando com o que está matando a bactéria lá dentro. Eu acho que é mais ou menos essa a lógica de tudo, sabe? Porque você está dando ali, o cara está tomando Coca-Cola, está matando um negócio ali dentro. Não que a Coca-Cola que mate o coisa, mas enfim, só como analogia do ultraprocessado. E por isso que a variabilidade alimentar é muito importante, né? Porque eu falo, se você comer arroz... Eu como arroz, frango e batata... Tá bom, você vai selecionar as bactérias que digerem arroz, frango e batata doce. As outras que precisam dos outros alimentos, elas vão morrer. Fibra, nutriente. Então, eu acho que a gente focar desde as nossas crianças, olha, você precisa comer de tudo, precisa diminuir ultraprocessados. Eu acho que aí sim a gente vai estar conseguindo construir uma microbiota saudável que talvez diminua esses riscos ao longo da vida. Sabe? Não, e eu trouxe um dos primeiros episódios aqui foi com o Dr. Paulo, que ele é oncologista, né? A gente conversou bastante sobre isso. Porque uma das perguntas que eu fiz para ele, que eu tenho notado muito, é a aumento da incidência de câncer em pacientes mais jovens. E eu ainda tenho essa dúvida, mas enfim, ele me confirmou que realmente está aumentando a incidência, a gente ainda não sabe por quê. Muito provavelmente a questão alimentar, a questão de exposição à radiação, a exposição a um monte de poluente que a gente está... tendo em excesso. E aí também entram os alimentos industrializados, né? Então a gente está tendo realmente um monte de aumento de incidência de um monte de doença relacionada a isso, cara. É bizarro. E talvez contaminação de água, né? Como
como é dispensado os medicamentos para as medicações, como que ele é dispensado? Será que ela é feita de uma forma adequada? Será que ela cai na água? Será que a gente está ingerindo? Então, é algo complexo, né? Mas quando a gente avalia, por exemplo, doença inflamatória intestinal, por que a gente viu que o meio ambiente faz sentido? Porque eles pegaram um estudo que pegaram uma população de uma zona de baixa incidência e quando essa população migrou para uma zona de alta incidência de doença inflamatória intestinal, aumentou a chance dela desenvolver. Então a gente percebeu, tudo bem, o fator genético ele é importante, mas o meio ambiente é um fator que talvez vai desencadear. Então, além dessas questões, tem o fator do estresse, que para doença autoimune é muito prevalente. Então, geralmente, o estresse é um gatilho para desenvolver a doença. Não é que ele vai desenvolver exclusivamente, mas o paciente já criou um cenário que está uma panela ali em ebulição. Não é que não ia acontecer, uma hora ia, ele só acelerou talvez. Exatamente. Aí ele fala, pô, doutor, quando eu perdi meu pai, ou quando eu me separei, ou na época de vestibular, é muito comum, porque é bem a faixa etária, são crianças, adolescentes que estão ali no vestibular. Então, eles geralmente referem a ponto específico. Eu fiz isso, estava no vestibular, eu separei da minha esposa, e aí começaram os sintomas.